Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Lucas Agic, sou fisioterapeuta especializado em dor. E bom, esse é o meu primeiro vídeo aqui para o canal. Confesso que eu estou bem feliz, sempre tive vontade, mas nunca tive coragem. Mas aqui estou. E o primeiro vídeo desse canal vai ser a respeito de dor lombar. Pois é, e uma coisa que talvez poucos saibam é que a dor lombar tem uma chance muito boa de melhorar, embora a gente vê que é um problema mundial, que é o que mais causa incapacidade no mundo. Ou seja, mesmo com mesmo com uma boa chance, muita gente não melhora. E confesso que isso me deixa um pouco angustiado, porque na verdade, olhando os dados que a ciência traz e vendo o que a gente está olhando aqui, ao vivo, presencialmente, a gente vê que um grande problema é a falta de informação. Então, o propósito desse vídeo é justamente trazer o que há de mais atual, o que mais há de novo, que vai te ajudar com boas informações para você sair desse quadro de dor lombar, caso você esteja passando por um agora, caso você passe, eu espero que não, mas caso você passe ou já tenha passado ou conheça alguém que esteja passando, bom, enfim, o propósito desse canal aqui, de forma geral, é justamente me comprometer a trazer boas informações para você, porque na minha opinião, boas informações nos levam a ter bons comportamentos e, nesse caso, bons desfechos. E o contrário é verdadeiro. As informações vão levar a gente a ter comportamentos ruins, vão levar a gente a ter desfechos piores. Então, quando a gente fala sobre dor lombar, um dado interessante aqui é que cerca de 1% dos casos de dor na coluna, de fato, podem representar algo grave. E nesse cenário, a gente pensaria num paciente que, ou você que caiu, teve uma fratura, você que está com uma hérnia de disco muito volumosa e acaba tendo uma compressão muito severa e desenvolve o que se chama de síndrome da cauda equina, que são casos já cirúrgicos, não tem como um paciente desse estar aqui na fisioterapia, tem que estar no hospital. Um paciente está com uma infecção na coluna, o paciente está com um tumor na coluna, não tem o que fazer, ou condições inflamatórias, uma espondilite anquilosante, que também não são casos que a gente consegue ter o melhor manejo aqui dentro do consultório. Bom, esses são os casos principais, são as red flags, casos graves, que aqui, como eu falei, não é o melhor ambiente para se tratar. Isso representa cerca de 1% dos casos de coluna. Agora, quando a gente fala dos outros 99%, 99, 97, 99%, a gente vai olhar para outra fatia. E a outra fatia basicamente são radiculopatias ou dor radicular. Isso representa pelas famosas hérnias de disco. Mas aqui tem uma grande diferença. Você fazer um exame de imagem e está apontado que você tem uma protusão discal, você tem uma hérnia de disco, isso não é todo o filme, isso é uma foto pequena. Por quê? Porque para a gente considerar você dentro desses 5 a 10%, você precisa ter alguns sintomas específicos. E nesse caso, o sintoma que vem da compressão do nervo, que na verdade não vem da compressão, é justamente um mecanismo, vou mostrar aqui para vocês, da hernia de disco que vai estar nesse 5 a 10% é quando esse disco aqui, ele tem um extravasamento do seu conteúdo, ele encosta o nervo. O encostar o nervo por si só não é o que causa dor. O que vai causar dor é o processo inflamatório que está por trás disso daqui. O nervo é uma estrutura muito importante no seu corpo, todo mundo sabe disso. Exemplo clássico, sabe quando você está sentado, deitado há muito tempo com a perna erguida, aquele pequeno tempo que você fica comprimindo ali o seu ciático pelo contato com o glúteo, o que você sente? Que formiga a sua perna, você perde força, não consegue apoiar o pé no chão, aquilo é uma compressão leve, que a gente faz ali momentaneamente, mas depois passa. Mas isso aqui é um tecido altamente irritável. Quando a gente tem essa compressão, que a gente até mesmo faz quando está sentado, mas por outro mecanismo, que no caso é a hérnia de disco extrusa, que é uma classificação da hérnia, ela faz o contato, e esse contato é 24 horas. E aí, o corpo, identificando esse contato, o que ele faz? Ele gera um processo inflamatório para poder remover isso daqui. É o que se chama de regressão espontânea. Isso acontece com a grande maioria das pessoas que acabam tendo esse caso. Se a gente pegar assim dados mesmo, se você tem uma hernia de disco extrusa, cerca de 70% das pessoas conseguem ter esse processo e faz a regressão espontânea. É um processo automático, não precisa de medicação, não precisa de fisioterapia, não precisa de nada. É o corpo que tem esse próprio mecanismo. Então, nesses 5 a 10% estão esses casos. E bom, se tem uma compressão no nervo com uma inflamação, obviamente você vai ter dor. Mas além da dor, primeiro, localização. O nervo desce para a perna. Então a dor que o paciente sente nesses casos de 5 a 10% é uma dor na perna. Aí a depender do nível que você tiver a hérnia, pode ser que você sinta na frente da perna, que é um caso mais raros, mas a grande maioria é aquela famosa hérnia L4, L5, L5, S1. Ou seja, é joelho para baixo. Então, esses pacientes tendem a ter mais dor do joelho para baixo, ou desde o glúteo até joelho, até panturrilha, até o pé, sola do pé, porque a compressão acontece nesses níveis.
A lombar, dificilmente o paciente tem dor na lombar nessa fase agora. E se o nervo ele manda força e manda sensibilidade, o que você vai ter de alteração é justamente nesses dois cenários. Uma alteração de sensibilidade, então vai ter o formigamento, pode ter uma dormência, não está sentindo o pé, não está sentindo a panturrilha, e numa compressão mais severa, você vai acabar tendo uma alteração da força. Então você realmente fica com o pé caído, não consegue erguer a ponta do pé, não consegue ficar na ponta do pé, porque a compressão está severa. Então esses casos, com essas características, representam 5 a 10% dos casos. Se você fez uma ressonância e está com uma dor lombar, na coluna, não tem esses sintomas e apareceu uma protusão discal, dificilmente a sua dor está relacionada com isso, porque você não tem sinais clínicos que comprovam isso. Ou seja, você está com uma degeneração na coluna, mas ela não é suficiente para chegar nesse ponto. Então vamos lá. Se a gente já excluiu que no seu caso você não participa do 1 a 3%, mais ou menos, que tem patologia grave, não participa dos 5 a 10% que tem uma dor radicular ou uma radiculopatia, aqueles sintomas que a gente explicou, então você está nos 90%, o que a ciência classifica como a dor lombar inespecífica. Embora eu não goste muito desse termo, que às vezes até mais dificulta do que ajuda. Mas qual seria o sentido dele ajudar? Primeiro, inespecífico porque a culpa da dor não necessariamente é uma coisa só, mas podem ter várias coisas envolvendo outras estruturas no caso. E estruturas comuns que podem gerar dor. Vou pegar para vocês um exemplo, porque grande maioria das pessoas associa que dor tem inflamação. Então, não, tá inflamado. Mais ou menos, pensa comigo. Se você fica com o músculo por muito tempo tenso, contraído, imagina você ficar com o seu braço assim, quanto tempo você acha que você vai conseguir? Bom, talvez pouco tempo. Mas não doeu? Você não sente dor? Então, mas está inflamado? Não. Na verdade, essa dor ela vem pelo excesso de contração muscular. Enfim, acontece ali uma sobrecarga metabólica e você acaba sensibilizando um pouco aquela região e você acaba sentindo dor, tá bom? Então, a sua dor ela pode vir, sim, de um excesso de contração muscular, não de uma inflamação necessariamente. Se você pegar teu dedo e jogar ele para trás, jogou para trás do dedo, poxa, exemplo clássico, uma hora vai sentir dor. Tá inflamado? Não, mas esse excesso de tensão em alguma estrutura pode sim também gerar algum tipo de dor. Ou seja, dor também não necessariamente tem relação com inflamação, mas outras estruturas podem gerar dor. E na sua coluna, o que é muito comum? Parte muscular acabar gerando dor, que as pessoas chamam das famosas contraturas, nada mais é do que esse reflexo de proteção que acaba sustentando e gerando mais dor. Você pode ter sim uma sobrecarga ligamentar em algum ligamento da coluna que acaba gerando algum tipo de dor. Exemplo, fica muito tempo sentado assim para você ver. Cara, uma hora isso pode acabar gerando dor. E às vezes não é nem a dor na região ligamentar em si. Que a gente tem alguns ligamentos aqui que passam entre esses ossinhos, mas essa dor ela pode meio que ficar espalhada na região da lombar, espalhada na região do glúteo, até mesmo pode descer um pouquinho para a perna. Impressionante como que ligamentos podem manifestar dor em outra região. Nesse caso, o excesso de tensão ligamentar pode sim acabar gerando esse tipo de sintomas. São dores até referidas que eu posso falar num outro vídeo. Ou seja, nem tudo que dói é por causa de uma hernia de disco, uma protusão, parará. Não, existem outras estruturas que acabam mandando um sinal de dor. Você pode ter também isso aqui, presta atenção, você pode ter uma mecanosensibilidade alterada do seu nervo, que pode ser o próprio ciático, nesse caso do membro inferior. Então, quando você tem uma sensibilidade aumentada no ciático, se você faz um teste, por exemplo, o teste de SLAMP ou LASEG, vou colocar aqui na tela para vocês poderem ver. Se você faz esse teste e reproduz o seu sintoma familiar, esse teste mostra que a sua estrutura do nervo não está tolerando tensão. Então, por exemplo, se você curva para frente e aumenta um pouco a tensão na parte do nervo ciático, existe essa sobrecarga, você pode ter dor. Daí não é músculo que está causando a dor, não é essa questão do ligamento, mas pode ser a questão do nervo. Só que ele só está sensível ao estiramento. Não quer dizer que ele está inflamado, é que se estirar vai doer. Como você está com o seu dedo mais dolorido, se você puxar dói. O nervo também é assim, só que ele é um pouquinho mais sensível. Então, diferente de uma compressão, o nervo ele pode ser sensibilizado sim dessa forma, tá? Por N causas, mas enfim, só para vocês entenderem que o nervo pode estar nessas duas situações. Ou num caso de inflamação do hernia de disco extrusa, que eu expliquei certinho para vocês, ou nesse caso de apenas você desenvolver uma tensão por N fatores, mas que não tem inflamação envolvida. E geralmente é muito característico que, num caso, a dor seja 24 horas, no outro caso, seja de acordo com o movimento. Se eu faço isso, dói. Se eu não faço isso, estou de boa, não sinto dor, entendeu? Então é importante a gente diferenciar isso. Você pode ter uma dor por conta do disco, né? São as dores discogênicas. Basicamente, quando aumenta a pressão no disco, você pode acabar sentindo dor.
uma característica muito comum é quando as pessoas vão acabar tossindo, espirrando, elas podem sentir dor. Ou quando ficam muito tempo sentada, que aumenta a pressão no disco. Sim, sentar aumenta a pressão no disco. Mas calma que isso não quer dizer muita coisa, mas enfim, só um dado mecânico. As pessoas podem acabar sentindo mais dor, mas quando fica em pé alivia. Será que é uma dor discogênica? Eu não sei, tem que fechar o diagnóstico, mas pode ser que sim. E pode ser as facetas também. Só que as facetas já é um caso mais específico, dificilmente. É muito difícil a gente pegar, mas pode acontecer também, ok? Então, basicamente, dor inespecífica quer dizer que essas estruturas em conjunto elas podem estar sobrecarregadas e mandando sinal de dor, porém não é nada grave e não tem nenhum tipo de hérnia ou inflamação envolvida nesses casos. E esses são os casos que a resolução média é em 6 semanas. A grande maioria das pessoas demoram até 6 semanas para sair desse quadro de dor quando não influencia aqui, ou seja, nós temos uma boa chance de melhorar. Mas por que nós não melhoramos? Porque nós não temos boas informações. Se nós tivéssemos boas informações, a gente certamente não cairia em alguns erros comuns que nos fazem perpetuar a dor. E, bom, para explicar o porquê que a dor lombar melhora basicamente, é porque existe algo que se chama história natural. O que é a história natural da doença? Bom, basicamente é a chance de você melhorar sem fazer nada pela própria força, entre aspas, da doença em si, de ter uma resolução espontânea. Exemplo, gripe. Gripe, um corte no seu braço, você não tem muito o que fazer. Se você esperar, passa, melhora. Se tiver um corte no braço, se você não arrancar a casquinha e não tiver uma diabetes, a teoria você vai melhorar rápido. Dor lombar é a mesma coisa. Só que existem hábitos que podem nos atrapalhar e existem fatores intrínsecos que podem nos atrapalhar. Como eu falei, se você tiver um corte no braço e, teoricamente, em 7 dias ele vai passar, certo? Só que se você ficar coçando, tu atrapalha. Ou seja, os seus hábitos podem atrapalhar uma história natural positiva. Isso se chama diabetes, um fator intrínseco seu também pode atrapalhar uma história natural positiva. Ou seja, com dor lombar, embora você não esteja nesses casos graves que demoram mais para passar, se você tiver fatores intrínsecos que piorem, ou melhor, dificultem a sua melhora, e se você tiver hábitos que dificultam a sua melhora, tudo isso vai fazer esse tempo se extrapolar e você acabar ficando com mais dor. A gente já sabe que quanto mais tempo com dor você estiver, pior vai ser para você. Então, nesse cenário, eu vou passar para vocês agora três coisas que vocês poderiam estar fazendo para poder acelerar a recuperação de vocês. Primeira coisa, movimento. Pois é, a grande maioria das pessoas acabam ficando receosas de se movimentar e preferem ficar em repouso ou na medicação, quando na verdade o que o seu corpo vai pedir é sempre movimento. Lucas, mas como eu sei que eu estou movimentando, tá sendo bom para mim? Bom, basicamente você vai experimentar o que se chama de habituação ou sensibilização. Como assim? Tá com dor para ficar sentado, mas aí você foi mudando a postura, foi caminhar, foi andar, foi se movimentar. Se à medida que você repete algo, aquilo tende a te gerar menos sintoma, isso se chama habituação. O seu corpo está se acostumando com aquilo e aquilo é bom. Pode continuar fazendo. Agora, o contrário é verdadeiro. Se você está fazendo algo, está numa postura, está num movimento específico, isso está te gerando mais sintoma, está sensibilizando você, então você não deveria estar fazendo, ok? Então, basicamente, seguir por essa regra. Você está habituando ou sensibilizando? O seu corpo está gostando disso ou não está gostando disso? Se estiver gostando, continua. Se não estiver gostando, modifica para que ele goste. Mude o ângulo, mude a forma, mas o repouso tende a mais sensibilizar do que habituar, ok? Em raros casos a gente percebe que você pode ficar quietinho um pouquinho, melhora mais rápido, mas a grande maioria dos casos, não. É melhor você se movimentar o quanto antes. E se você treina, segundo ponto é justamente volte a treinar. Lucas, como assim voltar a treinar? Tá doido? Não, não tô doido. É porque isso se chama hipoalgesia induzida pelo exercício. Quando você vai e treina, embora você possa treinar até um braço ou panturrilha, você libera substância analgésica, sim, como se fosse uma medicação no seu corpo, você consegue liberar pelo exercício físico. Então não fique em repouso tomando remédio, produza sua própria medicação pelo seu próprio corpo e ainda você vai fazer algo que você goste. Então a gente sabe que o exercício físico não é contraindicado. Mas Lucas, como é que eu sei que eu posso treinar? Habituação ou sensibilização. Estou fazendo uma extensora, estou fazendo um bíceps. O que está acontecendo com a sua lombar? No geral, você fica melhor? Habitua ou tu fica pior? Sensibiliza. O que você vai buscar é habituação, é que seu corpo ele tenha uma melhora a partir do movimento em si. Mas você percebe que está piorando, vamos ajustar esse treino, mas não deixe de ficar parado. Terceira dica, volte a se expor ao que te machucou, ao que te fez gerar dor. Se você machucou sua coluna, curvando para frente, fazendo um agachamento, pegando um peso, rodando a coluna, o ideal, o melhor caminho é que você volte. Volte e faça isso no momento oportuno. Não precisa fazer isso na fase com mais dor,
mas assim que possível, não desenvolva medo e nem evitação, porque a gente sabe que isso são fatores de manutenção da dor. Se você nunca mais voltou a curvar para frente, nunca mais voltou a fazer um movimento que te fez ficar com dor, a chance é que a dor ela possa voltar. Porque eu vou falar isso em outro vídeo, mas a gente sabe que a dor ela sofre uma espécie de aprendizado. Então, se o seu corpo meio que aprendeu que esse movimento te gera dor, e mesmo que você esteja bem aqui, tá 6 meses sem dor, mas se você fizer aquele movimento que você travou, você pode travar de novo. E não foi do nada, foi porque você não desfez aquela memória, sabe? Eu brinco que é como se fosse um relacionamento que você criou um trauma e você não superou de verdade. E quando você vê a foto da pessoa, você lembrou da pessoa, porque você não desfez aquilo, né? Brincadeiras à parte, mas dor lombar é isso. Uma boa garantia é que a gente volte a fazer tudo aquilo que a gente fazia antes, como uma forma de desfazer esse aprendizado. Então essas seriam minhas 3 recomendações para você. Se movimente, busque a habituação, espere que seu corpo melhore conforme você faça os movimentos. Segunda dica, volte a treinar. O treino é importante, libera a substância analgésica, mas seguia por essa regra. Seu corpo está gostando? Está melhorando? Continua. Continua. Está sensibilizando? Troca o exercício, troca a carga, mas não deixa de se movimentar. Terceira dica, volte a fazer o que te machucou, para não criar esse aprendizado, esse trauma muito grande, porque a tendência é que você não fique, se você ficar traumatizado, a tendência é que essa dor volte. Se você desfazer esse trauma e enfrentar isso, a tendência é que você fique melhor, ok? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, deixa o seu comentário e vamos para o próximo vídeo. Estou muito feliz, primeiro vídeo no canal, estou até acelerado, exerce muita ansiedade, muita felicidade estar aqui conversando com vocês e com certeza quero me aprimorar nisso, quero melhorar os meus vídeos para poder trazer conteúdo de verdade, que aqui o compromisso é com vocês e com a ciência.